Oi, meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. E hoje eu vou trazer um vídeo de tendências energéticas para esse novo ciclo de lua cheia que começa nos próximos dias. É interessante, sim, quando a gente começa a entender que a vida é feita de ciclos e que esses ciclos eles atuam nas nossas vidas, né? Perceber quais são as luas que a gente está entrando. Então a gente está entrando agora numa lua cheia em Virgem. E aí eu criei uma tiragem pensando exatamente nesse tempo, pensando nessa lua cheia sobre o signo de Virgem, que é um signo de terra, que é um signo de organização, de estrutura. E como é que a gente pode, usar essa energia para nos organizarmos e nos estruturarmos e reequilibrarmos no nosso dia a dia. E aí eu fiz algumas perguntinhas, né, que eu vou fazer ao tarô ao longo dessa tiragem, pensando em ações que a gente pode tomar para se organizar nesses próximos dias. Então vamos lá, eu tô aqui com o meu deck. Esse é o The Modern Witch Tarot, o tarô da bruxa moderna em português, mas estou usando aqui a versão em inglês. E vamos lá, vamos começar e ver aí quais são os conselhos do tarô para essa alunação. Então eu começo tirando duas cartas sobre o nosso momento, sobre a energia atuando aí dentro desses dias de lua cheia. Então aí começo tirando a carta da fortuna e o 10 de espadas. Carta da fortuna vai falar sobre mudanças, sobre entender que às vezes que a vida é feita de ciclos, que a gente não tem muito controle, por mais que a gente queira controlar as coisas, que a gente queira organizar tudo certinho, às vezes vem uma reviravolta e muda e tira as coisas de lugar. E o 10 de espadas, ele fala desse lugar de cansaço, de estafa, de entender que a gente chegou no nosso limite em certas situações, de entender que as coisas do jeito que estão, elas estão meio que no fundo do poço, que daqui é só pra cima, assim. Tá na hora de mudar. Então, assim, essa lua cheia vai trazer mudanças nas nossas vidas. E aí, como é que a gente pode ser mais organizadas, né, nas nossas vidas aí durante essa alunação? Eu vou tirar uma cartinha sobre isso. Tirei o 7 de espadas, mais uma carta de espadas, ou seja, então uma lua cheia aí muito mental, questões aí da nossa mente, do nosso raciocínio lógico vão estar em voga. E o 7 de espadas, ele vem falar pra gente cuidar das nossas narrativas, do porquê que a gente faz o que faz e deixa de fazer aquilo que a gente deixa de fazer. Se a gente não tá se esforçando demais só pra, né, ficar bem na fita, ou então o que a gente tá fazendo, assim, que a gente não gostaria de fazer só pra mostrar que a gente tá fazendo. Então, assim, é uma carta que fala pra gente, olha, cuidado com as narrativas, cuidado com o que você faz e por que você faz. Dentro daí, né, então ela vem, como é que eu posso ser mais organizada na vida? Eu diria que fazer aquilo que realmente deseja e porque ter ciência daquilo, às vezes aí você tá fazendo coisas demais, poderia dar uma enxugada aí numa questão de organização, fazer menos coisas com mais afinco, com mais foco naquilo que você está fazendo, as coisas vão ficar mais organizadas e mais práticas no seu dia a dia. E aí, a próxima pergunta seria: o que na nossa vida precisa ser realinhado? E aí, tirei a carta A Força. Então, assim, a força, ela primeiro vai falar de uma libido, né? De como a gente se coloca no mundo com a nossa energia. Então, aí, provavelmente, essa lua cheia é preciso ter cuidado e controle sobre a nossa energia. O que a gente faz com ela, né? Como é que a gente se mantém vitalizado, como é que a gente se mantém aí com energia. Então, fazer coisas que vão fortalecer a nossa energia física e espiritual, tá? E também sobre cuidado com as nossas emoções. Então, às vezes a gente tem uma tendência ou sufocar as nossas emoções, colocar num potinho, esquecer, fingir que não tá sentindo nada, ou sair jogando no ventilador, né? Pra quem, eu tô falando
a verdade não importa a quem escutar, ou então acaba despejando sua raiva, suas frustrações e seus medos em alguém que não tem que não tem nada a ver com aquilo, né, com aquela situação. Então, é uma carta que fala, olha, vamos cuidar disso aí pra gente se manter mais equilibrado, né, no nosso dia a dia. Em seguida, que mudanças na vida eu poderia me beneficiar neste momento? Então, eu tirei aqui o 6 de copas. 6 de copas é uma carta que vai falar sobre questões do passado, né? Então, resolver aí pendências que estão aí do passado, coisas que vêm se arrastando, questões que a gente andou empurrando com a barriga. Então, tá na hora de resolver essas coisas que estão pendentes aí e que a gente precisa se organizar. E aí, por último, conselho para essa alunação, para esses próximos dias aí. Temperança. A temperança é uma carta que vem de temperar mesmo, né? Nesse lugar de a gente saber harmonizar as coisas, né? As situações, combinar as situações de forma harmonizada na nossa vida. Nesse lugar, tipo, eu tô cozinhando, então eu ponho um pouquinho de sal, experimento, coloco pimenta e vou vendo e equilibrando esses sabores aí, né? Então ela diz, olha, tá na hora da gente equilibrar a nossa vida, fazer combinações mais assertivas, né? Que se misturam de uma forma mais harmônica, né? Então, assim, pensando assim nesse jogo, olhando para esse jogo de uma forma geral, assim, né? Então a gente tá num momento de mudança, de entender que às vezes a gente não tem controle exatamente sobre essas mudanças, mas que entendendo que talvez essa mudança ela já é uma mudança anunciada, porque a gente tá cansado, a gente tá estressado, a gente tá estafado mentalmente mais do que qualquer coisa. Então, assim, a gente chegou aí provavelmente num limite e, assim, as coisas precisam de fato mudar, né? E aí, quando perguntam onde é que eu posso me organizar mais nessa vida, a gente tira o 7 de espadas. 7 de espadas, essa carta que fala sobre as nossas narrativas. Então, assim, dentro dessa confusão mental, talvez a gente precise entender o que a gente está fazendo aí que está nos cansando e nos estressando só para manter as aparências, né? O que a gente está fazendo que a gente não gostaria, não precisava ou não queria estar fazendo. Primeiro, focar, assim, colocar atenção nessas coisas, né? Quais são essas coisas, né? Conseguir elencar o que são essas coisas e depois tentar pensar como é que a gente pode abrir mão, né, dessas coisas. Óbvio, né? Com responsabilidade, porque às vezes a gente tá falando aí de responsabilidades que a gente assumiu. Então a gente tem que ter muito cuidado para voltar atrás nessas responsabilidades, mas não quer dizer que a gente não possa voltar atrás se é algo que está nos fazendo mal de alguma forma, né? Então, durante aí essa próxima alunação, botar atenção nessas coisas, no que a gente está fazendo aí de ações práticas no dia a dia, que a gente poderia estar abrindo mão e o porquê. E aí, né, em termos práticos, pode ser responsabilidades que você assumiu e que outra pessoa poderia fazer, que você poderia delegar essa responsabilidade. Poderia ser ações, né, que você está fazendo só para criar aparência. Então, assim, qual é o tempo que você perde nas redes sociais? Por que você está nas redes sociais? E que você ganha com isso? Ou então, atividades em grupos, né, com pessoas que já não fazem mais sentido para você. Por que você tá com essas pessoas? Se você ganharia mais estando em casa assistindo um filme, sabe? Então, assim, isso ocupa o seu tempo, mas ocupa a sua mente também num lugar de estresse e cansaço, às vezes antes mesmo de você ir para essas atividades. Então, assim, vamos dizer não para algumas coisas, vamos liberar espaço aí nas suas atividades, entendendo que talvez você esteja fazendo coisas demais que não te revitalizam, que te drenam de alguma forma aí, mentalmente. E aí, justamente, né, o que precisa ser realinhado no nosso dia a dia, a gente tira a carta da força.
Carta da Força, que vai falar sobre os nossos instintos, sobre a nossa relação com a nossa energia, né? Então, assim, talvez a gente está perdendo essa ligação com os nossos instintos, porque justamente, né, se você tá fazendo coisas que você não queria estar fazendo, se você tá se relacionando com pessoas que não fazem sentido para você, então, assim, você tá perdendo a sua relação com o seu próprio instinto, né? Então tá na hora de voltar aí essa relação e também a sua energia. Por quê? Porque essas coisas, as atividades acabam te drenando. Então aí voltar o foco para o que te faz bem, o que te revitaliza, o que você gostaria de estar fazendo que vai criar energia para você, né? E isso também está relacionado com as nossas emoções, né? Porque assim, se você tá estressado, tá cansada, tá nervosa, você vai acabar ou fingindo que não tá nada disso, ou descarregando todas essas emoções e sentimentos em outras pessoas, né? E pode ser até que é uma pessoa que não tem nada a ver com isso, é alguma pessoa que simplesmente teve a infeliz sorte de estar por ali perto no momento que você chegou no seu nível máximo e não consegue mais dar conta dos próprios sentimentos. E aí, né, o que eu posso fazer de coisa prática para me beneficiar neste momento? Aí a gente tira o 6 de copas. O 6 de copas que vai falar sobre a gente resolver questões antigas, questões do passado, coisas que a gente vem empurrando com a barriga aí já há algum tempo, coisas que a gente deixou se arrastar, né, e não resolveu. Então, assim, voltar aí para essas questões, o que tá aí guardado, o que tá aí emaranhado aí, questões que a gente não resolveu e que tá ocupando espaço, às vezes um espaço mental muito grande, porque a gente tem aqui, né, 2 cartas de espadas, né, espadas relacionadas com o nosso mental. Então, assim, é um ciclo que provavelmente a gente vai estar com a nossa mente muito ocupada, né? Então, assim, o que tá na sua mente que você ainda não resolveu, que vem ocupando espaço na sua mente, que você vem arrastando com a barriga? É isso aí que você precisa resolver aí nessa alunação. Isso vai te trazer um alívio, né? Isso vai te trazer um conforto. Resolver essa situação vai te trazer um alívio, um conforto, para que você não fique tão estressado, para que você não fique tão desgastada. Deixa eu tirar mais uma cartinha aqui. Ok, tirei mais 2 cartas aqui. Então, tirei o 4 de espadas, mais uma carta de espadas, que é uma carta que fala que talvez você precise se retirar da situação, até, né, entender isso aí que tá ocupando a sua mente, né, talvez você precise se retirar, talvez você precise abrir mão mesmo de seja lá o que for, para poder resolver essa questão, né. E aí, junto com ela, eu tirei o 10 de ouros, né, então provavelmente aí questões com família, questões de estrutura e segurança, né? Que talvez estejam ocupando a sua mente e você precisa resolver e às vezes até abrir mão, seja lá do que for, para poder ter uma paz de espírito em relação a isso. E aí, como conselho final, para todo esse ciclo, a gente tem a temperança, que é uma carta que fala sobre a gente saber combinar, saber dosar os aspectos da vida, não focar muito numa coisa e esquecer o outro, não abrir mão de aspectos da vida em prol de alguém ou de alguma coisa. E é uma carta também, né, que ela tá aqui, esse ser, ela tá vertendo água, né, então ela tá ali, ela consegue lidar com as suas emoções, ela consegue lidar com essas emoções, mas ela tá aqui com um pé na água e o outro na terra. Então, assim, uma pessoa que consegue lidar com essas emoções, mas ela tem um pé na realidade, ela sabe o que tá acontecendo. Então, assim, para isso você precisa de uma certa nitidez mental que talvez você não esteja conseguindo nesse momento por causa dessas questões aí do passado que estão atormentando, ou por causa de coisas que você tá fazendo aí que você não deveria estar fazendo. A partir do momento que você abre mão dessas coisas,
você consegue voltar para si, combinar as coisas, fazer coisas que realmente deseja. E é uma carta que fala também muito de experimentação. Ou seja, às vezes a gente não vai fazer, eu vou fazer isso e vai mudar e vai dar tudo certo. Então, às vezes, você precisa testar coisas, né? Se a gente está falando de uma coisa muito do seu dia a dia, da sua vida prática, talvez a primeira coisa que você faça para resolver, de cara, ela não vai resolver. Ela vai dar uma aliviada, mas assim, é uma carta que fala muito da experimentação da vida prática. Então a gente testa uma coisa, coloca uma coisa, tira uma coisa, experimenta. Talvez ainda não tá no ponto ideal. E aí você testa outra coisa. Então, assim, é um ciclo de mudanças, de entender que algumas coisas elas já não são mais sustentáveis, você já tá num nível de estresse e cansaço que já chegou no fundo do poço, né? Para você ter cuidado com as narrativas, com o que você faz, por que você faz, e abrir mão das coisas que não te fazem bem, das coisas que você tá fazendo só porque os outros disseram para você fazer, das coisas que você faz só por aparência, para aparentar ser a boa pessoa, ser a pessoa legal, fofa. Então, assim, às vezes não, às vezes você não é essa pessoa legal e fofa e tá tudo bem. A gente não precisa ser legal e fofa a todo momento. Então, assim, fazer coisas que realmente vão te trazer energia, vão te trazer mais vitalidade, para também que você não exploda em cima dos outros, para que você descarregue toda a sua frustração em cima dos outros, porque você já não tá dando mais conta. Tem questões aí do passado que talvez que você veio arrastando essa questão aí há muito tempo, já há algum tempo, que precisa ser resolvida e às vezes até abrir mão de alguma coisa, principalmente se for questões com família, questões de estrutura, questões financeiras. E aí o grande conselho é entender que tudo isso é um processo, né? Que você não vai fazer uma única coisa e vai resolver. Você vai ter que ir lidando com esse lugar do aprendizado, de olha, experimentei uma coisa, melhorou um pouco, mas ainda não tá 100%, então eu vou testar uma nova coisa e fazendo pequenas mudanças na sua vida para que você consiga se aliviar e desestressar. E é isso. Essa foi a tiragem de lunação. A gente tá entrando aí numa lua cheia em Virgem. E se você gostou desse conteúdo, aproveita, curte, comenta. Bora conversar sobre quais mudanças aí você precisa fazer para realinhar e se reestruturar. E se você conhece alguém que você acha que vai gostar de ouvir essas informações, que gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Até o próximo vídeo.